quero apenas trazer um pensamento bíblico em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo de número 10, versículos 19 ao 23. Repetindo, Hebreus capítulo 10, versículos 19 ao 23, onde está escrito: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Glorificamos a Deus por essa porção bíblica, a palavra do nosso Deus, que tem tocado bastante por esses dias ao ler esta parte da Escritura. Quem conhece esta epístola sabe que o escritor, ele foi périto, cuidadoso em tratar de assuntos importantes a respeito da nova aliança de Deus com a humanidade, ou principalmente com a igreja remida de Cristo Jesus. E desde o primeiro capítulo até o último, o escritor ele vai desmontando criteriosamente todo o sistema da velha aliança de Deus com Israel, e mostrando o imenso, o grande valor da obra perfeita que Cristo Jesus realizou em prol da minha e da tua alma. Desde o começo, uma coisa, quem leu já todo o Velho Testamento vai perceber que o homem, desde o princípio, ele tenta se aproximar de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, depois da libertação de Israel do Egito, foi construído o quê? A Arca da Aliança. Era um local no centro da congregação, ficava no meio do povo de Deus, em que Moisés e Arão e as pessoas autorizadas se aproximavam daquela localização para ter contato com
Deus, representava a presença de Deus. Depois nós tivemos o primeiro templo e o segundo templo. Também foi construído o santuário, que da mesma forma representava o quê? A presença de Deus no meio do seu povo. Porém, no entanto, todavia, os filhos de Israel fugiram completamente dos planos do Senhor, para que se cumprissem as profecias messiânicas. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas 4:4, ele diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Depois da vinda de Cristo, como é que eu me aproximo de Deus? Já que eu não tenho mais como ir em Jerusalém, já não tem mais a arca, não tem mais o templo. E é uma coisa que nós precisamos ter acesso a Deus. Como é que eu vou ter resposta às minhas orações diante de Deus? Como é que as minhas petições vão chegar diante de Deus? Como é que eu vou me apresentar diante de Deus? Eu, um miserável pecador, como já foi dito aqui nesta noite. O texto está sendo claro para nós, mostrando uma saída, uma solução para que possamos ter acesso à presença do nosso Deus. E é com receio, e é com medo, e é com peso na consciência. O escritor começa dizendo que não, é com ousadia. Tendo, pois, irmãos, o que? Ousadia, liberdade, tendo a certeza e a convicção de que nós vamos chegar lá, nós vamos chegar diante do nosso Deus. Mas não é através da meritocracia, não. Não é porque eu sou bonzinho, não. Não é porque alguém é rico, não. Não é porque alguém é formado, não. É através de quê? Tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário. Pelo quê? Pelo sangue de Cristo Jesus. Não existe outro meio. Ninguém pode burlar. Não tem jeito. Como na velha aliança se barganhava com Deus, alguém guardava um mandamento, ou dois ou três, e ficava cobrando, barganhando com Deus. Não funciona mais assim. É através do sangue de Cristo Jesus. E fala a respeito de que essa colocação do escritor sobre o sangue de Cristo é a sua expiação. Foi a perfeita propiciação pelos nossos pecados.
já não é mais pelo sangue de carneiro, de bode, de boi, de animais, de aves, como era na antiga aliança, não. Em que os latifundiários ofereciam, era um rebanho para os sacerdotes, a fim de apagar as suas iniquidades, os seus pecados. Quem tinha mais condições oferecia mais. E o peso da consciência ficava aliviado. Eu dei, foi uma junta de bois. O pobrezinho, uma pomba, porque não tinha condições. Eu fico pensando, quem deu um sacrifíciozinho de uma pomba, será que a sua consciência aliviou o peso da sua consciência? Acho que não, né? Ser humano vai pela vantagem. Vai, irmãos, confiança plena e absoluta na obra de redenção já realizada pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Primeiro o sangue, porque nos sacrifícios antigos tinha o sangue e tinha carne para a elite religiosa. Os sacerdotes, somos sacerdotes, comia do bom e do melhor, assadinho na brasa. Mas aqui não está falando sobre isso. Este novo e vivo caminho que Ele nos consagrou foi pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando fala no véu, os irmãos sabem que quando Jesus expirou lá na cruz do Calvário, o véu rasgou de alto a baixo, abriu o caminho de acesso. A sua carne é porque Ele teve que suportar as dores que era para mim. E Isaías fala sobre isso no capítulo 53, que as minhas dores, as minhas iniquidades, as minhas transgressões caíram sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Jesus sofreu 100% como um ser humano, porque Ele era Deus sim, mas também era 100% homem. Sentiu dores. Os gnósticos do primeiro século da era cristã diziam que Jesus não morreu, Cristo não morreu. Jesus morreu, mas Cristo não morreu. Ele sentiu dores. Não temos como calcular o tamanho das dores que o Senhor Jesus sentiu, porque ali estava o pecado de toda a humanidade em cima de Jesus. Ele levando a minha, a sua culpa, a culpa de toda a humanidade, daqueles que são nascidos de novo, se convertem dos seus maus caminhos, que o aceita como o Senhor e Salvador pessoal da sua alma. Como ter acesso a Deus? Na velha aliança, precisava dos sacerdotes, precisava do sumo sacerdote para interceder por você, para sacrificar animais em teu favor. Você dependia dos outros para alcançar
a benevolência de Deus, de acordo com a lei de Moisés, com as tradições judaicas, com os costumes dos judeus. Irmãos, eu fico imaginando o quanto esta carta aos hebreus, aos judeus, aos israelitas impactou, porque foi uma mudança radical, mudança total. Aí o versículo 21 diz que agora nós temos um pequeno sacerdote sobre a casa de Deus. É pequeno? Não, é um grande sacerdote. E quem é este sacerdote? Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz que Ele intercede por nós. No Salmo 110, versículo 4, diz que Ele seria sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. E está sentado lá à destra da majestade celestial, e diz a palavra de Deus que intercede por nós. Não temas, vai com ousadia à presença de Deus. O caminho está aberto. Não tem mais um véu que separa, não. Se você tem a Cristo, se eu tenho a Cristo como o grande sacerdote, o meu intercessor, o teu intercessor, a nossa oração, a nossa petição vai chegar livremente diante do santuário, diante da presença do nosso Deus. Glória a Deus. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Não podemos em momento algum duvidar de que Jesus é quem segura a nossa barra diante de Deus. Não, irmãos. Nós temos visto, assistido, ouvido muita coisa que leva-nos a duvidar das coisas já prodigalizadas e realizadas por Cristo Jesus em meu e em teu favor. O efeito da obra perfeita de reconciliação, irmão, essa reconciliação, essa paz que foi falada aqui nessa noite, é este caminho que você tem acesso livre para chegar na presença de Deus através de Cristo Jesus, nosso Salvador. Não tem outro meio. Mas eu quero concluir com o último versículo. Retenhamos o que? Firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Retenhamos firme a nossa esperança. Não permita que a dúvida chegue à sua mente, ao seu coração, à sua alma. Não. Se sustente, se firme, se fundamentalize na sua esperança, na sua fé, na sua confiança de que aquele que prometeu todas as coisas a mim e a você, Ele é fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo.
quem prometeu é fiel. Ele não é como o filho do homem, ele não é como o homem que muda. Deus é imutável. Se ele falar, está falado. Se ele assinar, está assinado. Por isso que o escritor termina dizendo que ele é fiel. O que prometeu a você é fiel. Bênçãos materiais daqui é consequência da nossa fidelidade a Deus, da nossa comunhão com Deus. Porque está escrito que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. É consequência. Agora, essas grandes promessas aqui do Deus fiel, quando Jesus voltar, os 60 quilos, 70 quilos, 80, os meus 90 quilos não sustentar nós aqui na terra, mas nós desabar, como diz aqui no sertão, para ir morar nas mansões celestiais, porque fiel é aquele que nos prometeu, independentemente do que nos acontecer. É Ele, pela graça, é pelo sangue. O sangue de Cristo. Eu deixo esta meditação para a nossa reflexão nesta noite. Quando você dobrar os seus joelhos, toma posse desta palavra. O que nós encontramos na Bíblia não é apenas tinta e papel, não. É Deus falando conosco. Ou nós acreditamos nisto, ou não adianta esquentar banco de igreja. 10 anos, 30 anos, 35 como eu já estou. Glórias a Deus. Não ria não, irmã minha. É esquentar banco à vontade, 35 anos, viu? E Jesus voltar e a gente não participar do arrebatamento, não é brincadeira. Nós temos que estar firmes nesta palavra de que nós temos acesso à presença de Deus através de Cristo Jesus e nada mais. Não é religião, não é religiosidade, não é por obras, não é por merecer, não. É pelo sangue de